Diga lá, André. Senador, eu quero falar um pouquinho de endividamento agora, mas dos estados, né? A gente viu o governo Bolsonaro, nesse ano eleitoral agora, por exemplo, com o apoio do Congresso, sim, a limitar ao máximo de 17% lá a cobrança do ICMS pelos estados. A gente viu o governo zerar a alíquota de combustível federal, tirar imposto federal para poder baixar o preço do combustível e assim segurar um pouco o movimento dos caminhoneiros também. Uma série de medidas que foram tomadas com preocupação eleitoral, mas que agora a gente está vendo aí o tamanho do rombo que está projetado de mais de 120 bilhões em um ano, 120 bi dos estados absolutamente quebrados, todos os estados quebrados. O governo federal vai fazer o que a partir do ano que vem? Ele vai retomar imposto federal, por exemplo, uma pergunta bem objetiva. Ele vai retomar as alíquotas de combustível? O que ele vai fazer para mexer com a arrecadação? Eu disse para o Tony Trindade, pensa que a situação está ruim, pois está pior. Isso aqui são exemplos. Nós estamos falando de aproximadamente 90 bilhões só dessa situação do ICMS. Lá atrás tinha a CID, que é quem fazia o fundo de estabilização, se tirou dizendo que ia resolver o problema do aumento dos combustíveis, enganaram os caminhoneiros, tá certo? E não fizeram. Agora fizeram uma coisa mais grave. Quando fala tirar dinheiro do ICMS, está tirando dinheiro dos impostos. Nós estamos falando de tirar dinheiro do Fundeb, sim, tirar dinheiro do Sistema Único de Saúde, tirar dinheiro de coisas que são essenciais. Quando você tinha a inflação subindo, como aconteceu em alta velocidade, ali tinha um ganho, tá certo? Conjuntural. Agora foi a hora de pagar a conta, tá certo? À medida que a inflação foi cedendo de forma artificial, o governo fez muita coisa eleitoreira. O próprio pagamento dos R$600 foi eleitoreiro. Mas eu lhe digo, graças a Deus, confesso a vocês, e a quem está nos ouvindo, eu tinha um medo muito grande, era de convulsão social. Um medo muito grande nesse vácuo, nesse período que ficou sem o auxílio para os mais pobres. Eu tinha medo de convulsão social. Não, mas vai retirar o teto do ICMS? É um erro. O senhor considera um erro ter esse teto? Vai ter que consertar. O que é consertar? É liberar novamente para cada estado ter a sua alíquota? Então vamos lá. Primeiro, tem um novo presidente que é humano. Por conta de ser humano, ele pensa no ser humano primeiro, correto? Petrobras. Alguém fez as contas de quanto a Petrobras teve de lucro? Alguém tem ideia de onde vem esse lucro, não abusivo que teve a Petrobras? Pois eu lhe digo, porque o Brasil refina uma boa parte da gasolina, uma parte um pouco menor do óleo diesel dentro do Brasil a um custo muito baixo. O Brasil é um dos mais eficientes países no refino. E aí, só para terminar esse raciocínio. Então, veja, embora a gasolina que consumimos, uma boa parte, seja do Brasil, cerca de 80%, mas o preço de referência é o preço americano. Sim. Vai acabar a paridade. Por quê? Por quê? Mas é porque a gente importa. Porque é o mercado de commodities, importa quantos por cento? Importa 20%. Então faz a média. É igual soja, então, ao fazer essa média, vai ter uma queda. Vai acabar a paridade internacional do preço? Mas não tem lógica. Você tem, não, na questão do preço interno, tem que defender o interesse do Brasil. Aí é lei de custo. Por quê? O único objetivo disso é mais lucro, tá certo, para o setor. Ponto. Isso é prioridade do Brasil? Não. Então o Brasil vai levar em conta o custo do refino no Brasil para definir qual é o preço do combustível. Isso aqui já tem um ganho. Mas, além disso, aí a gente precisa tratar com mais calma, vai ser em 23, mas eu sou defensor de que aquele projeto que o senador Jean Paul, que foi o relator, tinha como referência do Fundo de Estabilização, que nós, os governadores, defendemos, ele é o parâmetro.
a partir daquela proposta, a gente encontrar uma saída como o Brasil sempre teve. O presidente Fernando Henrique criou lá atrás um fundo de estabilização, o presidente Lula melhorou e isso nos permitiu aí um longo período, não é? Quando o preço do barril sobe, ali você tem que evitar subida de preço brusco. Quando o barril do preço cai a um determinado patamar, você faz poupança. Receita de royalties, receita de tributação de lucros e dividendos. É isso que está no projeto do senador Jean Paul. Vai ser a base, se Deus quiser.